Bom, meu envolvimento com os amigos do HC começou mais ou menos há uns 25 anos, talvez, né? Como jornalista, né, cobrindo as atividades da associação, me lembro que ela estava assim, na sua primeira década, né? Era uma entidade nova, ainda relativamente nova, e eu, na época, trabalhava em algum jornal aqui de Curitiba, não me lembro exatamente em qual, mas assim a gente já começou a ouvir, né? Porque, claro, o Hospital de Clínicas era muito conhecido e a Associação dos Amigos do HC, então passou também a ser conhecida por ser uma entidade, né, de apoio ao hospital. E aí sempre não, mas começaram a surgir as primeiras pautas, né? Eu tenho a impressão que foi mais ou menos assim, há mais ou menos 25 anos. Eu não lembro exatamente de ser o primeiro, assim, desde a primeira diretoria, né? Mas eu sei que aí, e todo ano, não todo ano, sempre que tinha uma eleição para a presidência, né? A gente também cobria, enfim, fui a várias reuniões e tudo mais. Eu fui convidado um tempo depois, né, por ser, enfim, uma pessoa da mídia e acho que até tinham outros colegas que eram da mídia que também participavam, não me lembro exatamente, mas com certeza tinha. E eu fui convidado e aí... Mas eu acho que eu fiz parte da comissão de neurocirurgia, que era presidida pelo professor Afonso Antoniucci, né? Embora também participasse assim informalmente de outras comissões, não como membro, né? Mas assim como enfim, uma pessoa que estava de certa forma ligada à associação, não só como jornalista cobrindo, né, as atividades da associação, mas também e aí já como membro, porque aí a gente tinha reuniões, acho que mensais, né? E eu me lembro que... mas eu posso ter feito, você vai ter que me desculpar aqui a minha pouca memória em relação a isso, porque eu lembro que eu participava de uma comissão que era presidida pela senhora Lourete Tacla, né? E aí ela fazia essas reuniões na sua casa, lá na Avenida Visconde de Guarapuava, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, talvez. E era sempre um grande jantar, mas não era desculpa para comer bem, não. A gente ia lá realmente para discutir os assuntos, né, da comissão, que eu tenho a impressão que pode ser a comissão da maternidade, porque, porque, claro, eu não era um membro, assim, digamos... 100% ativo, né, daqueles de realmente, sei lá, dar expediente, né, na associação ou fazer algum trabalho mais, porque o meu trabalho era justamente o de divulgar, né, de colaborar com a divulgação das comissões, do trabalho das comissões, né, enfim, das necessidades dos amigos do HC, então isso era o meu papel e eu procurava fazer isso assim, sempre que podia, né, porque sabia que isso tinha uma importância muito grande. Além do que, também participava desses encontros. Então, até 1998, eu trabalhava em jornais, trabalhei no Jornal do Estado, trabalhei na Folha de Londrina, para a Gazeta do Povo eu fui bem depois, em 2001. Mas também em emissoras de TV, mas você tem razão, em 98 eu criei, né, o Jet Set. E aí, como era um programa independente, era um programa meu, que eu dirigia, eu tinha criado e tal, né? Quer dizer, as pautas eram feitas por mim, mas era um programa que cobria eventos da cidade, né? A gente ia até os eventos, ele não era feito em estúdio nem nada, né? Era um programa de externas. Então, aí eu sempre cobria eventos de todos os tipos, né, que tinham na cidade. Mas, assim, eventos sociais, digamos, né? Eventos sociais, alguns eram eventos empresariais também, mas sempre que tinha eventos da Associação dos Amigos do HC, né, e posse de novas diretorias, por exemplo, e outros tantos, né? E mais recentemente eu passei a cobrir aquela feijoada que tem todo ano ali no Clube Concórdia, né? Hoje Clube Curitibano, sede Concórdia. Então essa feijoada eu cobri várias edições, várias.
e outros eventos da associação que eu me lembre. Estive uma vez aqui nessa sede também, acho que até mais de uma vez, mas com certeza uma vez estive aqui numa cerimônia que teve aqui, em algum evento. No próprio Hospital de Clínicas aqui próximo também estive, né? Sempre convidado ou com uma pauta proposta pelos amigos do HC. Olha, uma que me vem à mente já de imediato foi a reforma num dos andares, aqui no andar da maternidade do HC, que eu vim cobrir. Lógico que toda a imprensa estava aqui no dia, mas eu também estava aqui com o meu programa, que foi uma reforma patrocinada pela dona Laurete Tacla, né, que era que presidia a comissão da maternidade. Eu lembro que, se não me engano, nessa época ela já estava adoecida, né? Ela tinha sofrido um AVC e estava impossibilitada de comparecer a eventos na época, mas a gente tem lá uma placa com o nome dela, e eu me lembro assim, que foi um evento muito bacana, né? Porque aquela ala toda, se não me engano, é o quarto andar, não tenho certeza, parecia uma casa-cor ali, né? Foi totalmente pintado, todos os ambientes foram pintados, ganharam novos equipamentos, móveis, enfim, tudo que, né? Uma ala específica para as mães descansarem, né? Alguma coisa assim. Esse foi um deles, né? E fora outros, assim, que eu acho que eventos que também, a própria feijoada que eu mencionei há pouco, né? Eram sempre eventos concorridos, com a presença, às vezes, até de personalidades de fora, né? Da política ou de outras áreas e tudo mais. Foram muitos eventos, assim, mas esse que eu citei da maternidade foi o que mais me marcou. Olha, sem falsa modéstia, eu acho que contribuiu muito, porque, especialmente depois que eu passei a assinar a coluna social da Gazeta do Povo, a partir de 2001, março de 2001, eu fiquei lá praticamente 18 anos, foram 17 anos e 10 meses, né? Então, praticamente 18. E nesse período, você inclusive é testemunha disso, eu noticiei muitas vezes, né, as atividades dos amigos do HC, né? Compra de imóveis ou doação de imóvel né, para alguma comissão, enfim, equipamentos que foram adquiridos, reformas no HC que foram feitas, né, com dinheiro captado pela Associação dos Amigos do HC e tudo mais. Claro, muita gente, né, toda a imprensa de Curitiba sempre cobriu muito bem, né, as atividades aqui da associação, mas eu fazia isso com muito gosto, porque, claro, pela associação, sabendo que era uma causa nobre, né, continua sendo uma causa nobre, e também porque alguns dos presidentes que passaram eram meus amigos pessoais, como é o atual presidente, né, o Pedro de Paula Filho. Mas outros presidentes que passaram por aqui, Maria Elisa Ferraz Pacione, o próprio Neile Prevot lá atrás, né, o José Tualdo, enfim, eram pessoas assim com quem eu mantinha uma relação próxima. Então, também por isso, né, para prestigiá-los e sabendo que eles faziam e continuam, né, fazendo um bom trabalho, então eu procurava caprichar, digamos assim, nas divulgações e claro, e lá na Gazeta do Povo, e mesmo antes, mas principalmente lá na Gazeta do Povo, porque era uma coluna que tinha muita visibilidade, né, pelo jornal em si, né, por ser um jornal muito forte na época, e era a principal coluna social da Gazeta, enfim, né, tinha uma boa leitura, então tudo que saía ali era pelo menos Curitiba inteira via, né? Geralmente por meio da assessoria de imprensa da associação. A assessoria de imprensa mandava, muitas vezes até o próprio presidente, né, da ocasião, mandava no meu... Na época era mais e-mail, né, acho que o WhatsApp ainda não existia, então eles me mandavam, olha, Bessa, vamos fazer tal coisa, se puder pôr aí na sua coluna, vai nos ajudar muito, vamos inaugurar isso, vamos, enfim, ou compramos ou ganhamos, né, um equipamento aqui ou uma doação, então, mas normalmente era via assessoria de imprensa, né, que mandava como sugestão para mim e para outros veículos também, né.
A motivação era total, né? Porque, embora fosse uma coluna social, no sentido de sociedade, né? Daquela coisa que todo mundo conhece, né? A chamada alta sociedade, mas era uma coluna, pelo menos o tempo que eu fui o titular dela, eu procurei incorporar o social também, o social de social, aquele social em benefício das pessoas, né? Aquele social de não só de sociedade, né? De festa, de eventos, badalações, mas o social entendido aí como, né? Como uma questão de olhar para o próximo, né? Para as pessoas mais necessitadas. E sabendo que a Associação dos Amigos do HC faz esse trabalho há muitos anos, já na época já era bastante tempo, então eu claro que isso aí era um estímulo, né? Para eu sempre falar da associação. Eu nunca achei que estava falando demais, né? Porque às vezes você recebe uma sugestão de pauta, aí estou falando genericamente, você recebe uma sugestão de pauta hoje. Semana que vem, aquele mesmo assessor que te mandou essa sugestão, ele te manda outra. Às vezes do mesmo assunto, do mesmo cliente dele lá. Aí você pensa assim, poxa, mas, né, de novo, acabei de dar uma notícia sobre, sei lá, tal empreendimento, agora você está me mandando outra. No caso da Associação dos Amigos do HC, isso nunca aconteceu, de eu dizer, poxa, outra, e mais outra, né? Até porque cada vez era uma diferente mesmo, e também porque, e não só em relação aos amigos do HC, mas em relação a outras entidades também que fazem trabalho né, social, assim como os amigos do HC, eu também sempre tinha essa visão de que era uma coisa importante, porque são entidades que fazem um papel fundamental e que muitas vezes até suprem um papel que seria do Estado, né? de prover, né? Porque aqui no caso a gente está falando do maior hospital público do Paraná, né? Que é o Hospital de Clínicas. Então, eu acho que se não fosse a Associação dos Amigos do HC nesses 35 anos, o HC certamente não estaria na situação que ele está hoje, se fosse depender única e exclusivamente do poder público. Olha, eram aquelas que assim, eu gostava mais, assim, particularmente, daquelas que, digamos assim, que exigiriam ou exigiam a minha presença física nelas, né? Porque eu queria ver o que estava acontecendo, o que seria inaugurado, o que seria, né? Porque às vezes era uma notícia só, assim, tipo, a Associação dos Amigos do HC recebeu lá, sei lá, uma doação da Receita Federal, né, de produtos apreendidos e vai fazer um bazar. Ok, eu sabia que isso era importante para eles, porque, né, você vai divulgar um bazar que vai trazer renda para a associação, né? Mas era um bazar que acontecia aqui, você não precisava vir aqui para ver os produtos nem nada, né? Então me chamavam mais atenção aquelas assim que tipo, vamos inaugurar lá uma ala específica para, sei lá, os recém-nascidos e tal, né? E quando eu sabia que ia ter uma inauguração com a presença de pessoas, né, importantes da cidade, isso me chamava mais atenção e eu fazia questão de sempre estar presente aqui, né? Eu acho que impactava assim de uma forma muito positiva, especial, justamente por serem pessoas conhecidas, pessoas, algumas até referência na cidade, nas suas áreas, né? Como empresários, por exemplo, cito o caso aqui da dona Lorete Tacla, né? Que era uma senhora mãe né, da família Tacla, que é proprietária de grandes shoppings de Curitiba, e ela sempre foi uma pessoa muito ativa, assim como benemérita, né, participando. Ela foi presidente da senhora Sírio-Libanesas muitos anos, que fazia outro tipo de trabalho, acho que lá em Campo Largo, se não me engano. Então, isso tinha um peso, sim, porque normalmente eram professores da Universidade Federal, né? Eram pessoas, enfim, de vários segmentos, né? Então, o fato de serem pessoas da chamada alta sociedade, não exclusivamente por isso, por serem da alta sociedade, mas também pelo fato de serem da alta sociedade, isso trazia mais visibilidade para a associação, né?
porque eu acho que quem lia dizia assim, poxa, se esse cara está participando, se essa pessoa, que é um grande empresário, está lá preocupado com a sua empresa, mas está doando o seu tempo, né, para a associação, isso, eu acho que o leitor tinha uma percepção diferente disso. Eu vejo sempre da maior importância, porque, como eu disse há pouco, né, se não fossem essas entidades, é a percepção que eu tenho há muitos anos, nesses anos todos que eu estou no jornalismo diário, tanto em rádio, jornal e televisão, né? Se for pela ordem, é rádio, televisão e jornal. E agora, portal, né? Eu acho que é da maior importância, porque se não fossem essas entidades, eu acho que os serviços, de um modo geral, no Brasil, né, e principalmente da área médica, estariam muito piores do que estão, infelizmente, né? É chato dizer que eles estão ruins, embora existam ilhas de excelência, mas assim, principalmente na área pública, né? Porque a gente sabe que, né, o dinheiro para a saúde nunca é suficiente, né? As demandas são muito altas e eu acho que os amigos do HC são, sem sombra de dúvida, uma referência e um exemplo para o Brasil, né, de como a sociedade organizada, né, pode fazer a diferença na vida de uma instituição pública de saúde. Atualmente, olha, enxergo muito bem. Eu acho que a atual diretoria, aí, presidida pelo Pedro, faz um belo trabalho, até porque, né, como é uma associação de voluntários, né, eu acho muito nobre ser voluntário. Eu já tentei ser e acho que não fui tão bem sucedido assim, porque eu sempre tive dificuldade, né, de conciliar o meu trabalho pessoal com a atividade de voluntário. Tentei algumas vezes, até consegui por um tempo, acho que o tempo que eu mais consegui ser voluntário foi aqui, nos amigos do HC, mas acho que ser voluntário é uma coisa muito séria, né? Porque você realmente tem que se ocupar disso, você tem responsabilidades, você tem, né, enfim, deveres, né? Você tem contas a prestar, então E eu vejo hoje os amigos do HC como uma entidade muito bem organizada, né? E que faz um trabalho, porque eu acho que lá atrás, bem no começo dela, na primeira década e meia, digamos assim, era uma associação mas não tão profissionalizada quanto ela é hoje, né? Hoje ela tem um corpo de funcionários, né? Que são pessoas remuneradas, porque isso precisa ter, né? Mas por trás, né, os cabeças, digamos assim, são todos voluntários, né? A associação ela tem cumprido assim um papel de grande importância, né, nessa missão dela de realmente dar esse suporte, né? Porque eu acho que ela demonstra assim toda a sua ela canaliza toda a energia, né, dos seus membros e, enfim, das pessoas que estão envolvidas com ela, né, na resolução mas em relação à pandemia especificamente, eu acho assim que ela tem estado presente, né, nesses momentos aí, né. Eu vi que agora mesmo alguns funcionários do HC, né, foram ou serão voluntários, né, para tomar a vacina e tudo mais. Então, e tudo isso passa pela associação, né? A associação também tem a missão de divulgar isso, enfim, de prestar apoio a isso tudo. Eu acho que também para ela é um novo momento isso, né? Como para todos nós. Mas acho que ela tem sabido cumprir bem o seu papel também nesse momento crítico aí de pandemia. Representa muito, né? Eu fico muito feliz porque de ver que já passaram, né? Que já se passaram 35 anos, né? Uma geração, né? Eu tenho um filho dessa idade, quer dizer, então praticamente, e ele hoje está ligado profissionalmente à associação, então ele é um ano só mais velho que a associação, então é muito significativo isso, né? A Associação dos Amigos do HC ter sobrevivido já tantos anos, né, 3 décadas e meia, e com um trabalho cada vez melhor, cada vez mais substancial, mais reconhecido. Acho que
tudo que se falar aqui sobre isso, sobre esses 35 anos, é pouco, né, do muito que a associação já fez e espero e tenho certeza continuará fazendo. Assim, o fato de que eu nunca vim, eu digo vim porque eu estou aqui na sede dela hoje, eu nunca vim a um evento da associação, mas também poderia dizer nunca fui, né, porque os eventos são sempre fora também, né, muitos em outros lugares, eu nunca fui a um evento da associação que não estivesse bem prestigiado, sabe? Porque assim, às vezes, né, eu que passei os últimos 20 anos indo a eventos praticamente todos os dias, né, todos os dias em todos os lugares da cidade e muitos fora também, às vezes você chega assim, você pensa que vai encontrar 500 pessoas, você encontra 100. Ou acha que vai encontrar 100, encontra 20, né? E na associação isso nunca aconteceu. Então isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, todos os eventos da Associação dos Amigos do HC, em qualquer época do ano, podia estar o frio que fosse, sempre bem prestigiados. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje, né, dando esse depoimento aqui, e só posso dizer que desejo para a Associação dos Amigos do HC, né, eu não sei se eu vou estar aqui nos 70 anos dela, né, mas espero que ela chegue pelo menos aos 70 anos, né, que ela possa para as futuras gerações aí, enfim, né, mostrar que ela realmente fez a diferença na sociedade curitibana, principalmente. Eu diria não só curitibana, né, porque o HC recebe gente do Brasil inteiro, né, não só do Paraná, do Brasil inteiro e até de outros países próximos aqui, que a gente sabe. Então, aqui, né, ninguém me pergunta, você é de Curitiba, você é de Londrina, você é do Mato Grosso, enfim, né? Então, a associação está aí servindo todas as pessoas que buscam, né, o Hospital de Clínicas para recuperar a sua saúde, né? Ou mesmo aqueles que nascem aqui, enfim. Então, só posso desejar e agradecer, mais que desejar, agradecer à Associação dos Amigos do HC por ter me acolhido um dia, né? Seus ex-presidentes, o Pedro já fazia parte dela, né? Mas na época não como presidente. Enfim, e todas as pessoas, né, que já passaram por aqui, sejam como presidentes ou na presidência de comissões e tudo mais, né? Eu sei que cada um deixou aqui um pouco né, do seu tempo, da sua capacidade, né, de contribuir, e acho que a associação vai continuar por muitos anos ainda fazendo mais e melhor.